Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de março de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2603. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é binômio, autoassediologia, acidentologia. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano João Paulo, que não precisa de muita apresentação, mas que está aí hoje muito bem acompanhado e à vontade com a situação. O João Paulo é que faz também a mega-análise, ele fez a mega-análise do trabalho dele também. Eu vou ler daqui a pouco. Agora, definição. O binômio autoassediologia e acidentologia é o estudo do estado ou condição patológica da personalidade incauta e negligente quanto às autopensionizações e ações pessoais provocadoras de inconveniências no decorrer da existência intrafísica, acarretando acidentes de percurso e atrasos evolutivos. Os rastros autopensênicos negativos, a recorrência dos patopensênicos, o predomínio da patopensenidade, a nosopensenologia, a profilaxia dos pecadilhos pensênicos, a pensenosfera pré-desperta. Agora vem as omissões deficitárias, a autodesorganização, a autocorrupção, o auto de procrastinar tarefas e resolução de problemas, o hedonismo, o comodismo, o boavidismo, o bagulismo energético, as autossabotagens, os pensamentos mágicos, as reincidências nos lapsos diários, a irritabilidade, os atrasos generalizados, a preguiça física e mental, a boa intenção sem autodiscernimento, os autoassédios somáticos, energossomáticos, psicossomáticos, mentais somáticos. Agora, a falta de autovivência ou da autovivência do estado vibracional profilático, o teleguiamento extrafísico amaurótico, a saudade da baratosfera, o chamamento evocativo de assediadores extrafísicos, a projeção vexaminosa mostrando didaticamente a consim pensamentos e hábitos disfuncionais, as paramizades ociosas. Agora, na argumentologia, nós temos aí o top sobre os acontecimentos, que tem 7 acontecimentos graves decorrentes de falhas, lapsos, enganos e distrações. Aqui listados, então, que ele faz 7 itens, que vale a pena ver. Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Assédio bioquímico, autodesassedialidade, interassistencialidade e microassediador invisível. Agora, frase enfática. As irracionalidades subcerebrais manifestas nas consciências, que é a humanidade, e as consciências, que é a para-humanidade, têm influência direta no assédio consciencial autoprovocado, sendo tanto consciente quanto ou não. Você identifica autoassédio frequentes? Quais as providências pertinentes possíveis a tal constatação? Pensa você com racionalidade se é possível realizar mudanças relevantes nas manifestações pessoais cotidianas? Admite a possibilidade da autodesassedialidade total e permanente ainda nessa existência respiratória? Eu chamo a atenção aí que a bibliografia específica tem 10 fontes bibliográficas selecionadas, muito boas. Agora, a mega-análise aí, que foi feita por ele mesmo, são 20 itens. Instintividade, assodamento, riscomania, desatenção, dispersão, negligência, autovigilância, detalhismo, proexofilia, errograma. Serenidade, racionalidade, desassedialidade, auto-organizaciologia, autodespertologia. Cosmoeticologia, autoassediologia, profilaxiologia, parapatologia e lucidologia. O verbete hoje do dicionário é cadenciologia, o argumento é comunicológico. Tem 1,5 páginas com os detalhes sobre o assunto. Agora, questionamento. Professor, resido em um bairro que há alguns meses vem sendo ostensivo com os bandidos. Os marginais já invadiram e roubaram várias casas da vizinhança. Só a minha foi invadida 3 vezes.
Ontem eles voltaram a atacar, pularam na casa do vizinho, que já havia sido invadida junto com a minha na semana passada. E as tentativas de furto haviam sido frustradas. Ontem a situação foi mais séria, os marginais voltaram, pularam na casa do vizinho, e a paulada o mataram o vizinho. Esses fatos despertam em mim uma condição de pavor, ansiedade, tensão. Estou com o sono muito leve, desperto, e a cada pequeno som ela desperta. Esses fatos repercutem em traumas de vida passada. Tenho uma hipótese que o meu pavor está ligado à guerra, fora as vidas em que fui perseguida e torturada. Como trabalhar todas essas questões? Como posso ampliar essas hipóteses e aprofundar a questão? Olha, a situação é aquilo que eu falo para uns casos igual a esse. Cai fora daí nesse instante, não volta mais nesse lugar. Já mataram o vizinho, olha bem você, pode ser a próxima. Já te assaltaram 3 vezes, como é que fica? Dá um jeito, cai fora disso aí. E num caso desse, é aquilo que eu falo. Vai passar fome 6 meses debaixo do viaduto, mas que a sua vida vai melhorar. Não pode ficar assim, a gente não pode ficar numa condição dessa, isso aí é loucura. Ao verbetógrafo, professor João Paulo, poderia nos explicar em linhas gerais como é feita a mega-análise dos verbetes? Te pegaram agora. Bom, o interessante é que eu estou fazendo justamente um verbete da mega-análise verbetográfica, está em revisão. E ontem teve até uma pergunta sobre a mega-análise também, e eu não estava aqui, a Rosa me avisou. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, isso também eu não planejei, não. Estou fazendo tanto esse verbete, que já está em revisão. Então, o negócio é de esperar que ele chegue lá. Quem está perguntando é o Eduardo Doria. Então, ele vai pegar isso logo. E também tem um artigo para a revista Consciência, que já passou da revisão, vai esperar agora a revista sair. Então, se quiser, eu posso dar umas linhas gerais, mas, basicamente, já está vindo aí. Na Fatologia, página 1, terceira linha, poderia ampliar de que modo os pensamentos mágicos agem nas autossabotagens? Bom, os pensamentos mágicos são aqueles tipos de pensamentos supersticiosos da pessoa que ela condiciona o pensamento dela a alguma coisa que ela queira que aconteça ou que ela evite, que ela gostaria de evitar. Então, ela vai pensar, se eu, vamos supor, se eu agir certinho o dia inteiro, se eu for gentil com todo mundo vai ser gentil comigo. Isso é um pensamento mágico, um pouco ingênuo. Ou, por exemplo, existem casos mais patológicos, como, por exemplo, tem no toque. O toque é clássico disso. Aquela pessoa que ela tem uma obsessão, algum transtorno obsessivo, que ela, por exemplo, ela liga uma atitude dela a uma evitação. Então, ela fala, ó, se eu não for lá na fila número 7 e tocar no encosto da poltrona 23 vezes, vai acontecer alguma coisa de ruim com fulano de tal. Então, eu digo, isso já é um caso bem mais patológico, mas isso também é considerado um pensamento mágico. Se a gente for ver na tradição, na humanidade, tem muito isso também. A tribo indígena que tinha que matar a girafa, tirar o dente da girafa, plantado lá da beterraba para ter uma colheita boa aquele ano. Também pensamento mágico. E é isso de qualquer maneira. A situação, isso é bem escatológico, mas são situações que a gente liga a um ato. Então, as superstições, a religião usa demais isso. Então, a gente tem que ver o que isso ainda está impregnado na gente de alguma maneira. É aquele negócio. Se eu fizer tal coisa, então vai acontecer tal coisa, quando não tem lógica. Esse é o pensamento mágico. Na parafatologia, página 2, último item. Como identificar as paramizades ociosas e como se desvencilhar delas? Bom, a gente está falando de autoassédio, que é porta de entrada para o heteroassédio. Então, quando a gente já tem algumas características e a gente percebe autoassédio já na gente mais crônicos, possivelmente a gente já está acompanhado de heteroassédios ou, pelo menos, guias cegos. Então, a gente começa a perceber na gente, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, quando a gente está sozinho, quando a gente está pensando, ou no que a gente age, se o que a gente faz é produtivo, a favor da nossa proex, a favor do que é positivo para a nossa evolução, ou não. Se isso também é recorrente, possivelmente a gente tem companhias ociosas. São amizades ociosas extrafísicas. Na teoriologia, poderia nos explicar a última teoria e como chegar lá, a última teoria? A teoria
desassidualidade permanente total, auto-implementada em 3 anos. Tá bom. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, houve uma assembleia da equipe da CP2, e lá o professor Valdo recebeu a mensagem, recebeu algumas consciex, que ele passou essa mensagem para quem estava lá presente no momento e para toda a CCCI, que era possível se chegar à desperticidade em 3 anos. Até então a gente tinha aquilo da desperticidade em 20 anos, consolidada, e foi quebrado esse tabu. Então, ele disse que é possível, e aqui dentro da CCCI tem pessoas que potencialmente podem chegar nessa condição da desperticidade em 3 anos. Em decorrência disso, a equipe da CP2 está hoje em dia coordenando um curso justamente para otimizar essa condição. O curso já foi iniciado, a primeira versão do curso agora, esse semestre, e vai ter já para o próximo semestre, já a segunda versão, próximo semestre desse ano. Então, é um curso que otimiza justamente essa condição, da gente chegar na desperticidade nesse período de 3 anos. Vamos ver o que acontece. Professor, participei do curso complementar no CAEC no fim da semana passada. De que maneira os coadjutores e EPICONs podem melhorar a sua ajuda interconsciencial neste laboratório? Olha, a situação toda aí é o problema da pessoa participar do curso sucessivamente, assim, algumas dezenas do curso, que com isso ela se adapta melhor ao holopensene. Adaptada ao holopensene, pode exteriorizar mais energia e ajudar o povo todo que está ali trabalhando. O mais é seguir as técnicas que nós já temos já há muitos anos para fazer isso. Hoje já tem até livros sobre o assunto técnico, né, do processo. Acabou o som? Não está? Ah, o telefone? Ah, então, espera aí um minutinho. Pode me dar. Alô? Escuta, a hora que vou... Bom, enquanto isso, eu vou então comentar aqui a respeito da listagem que foi feita, que está aqui na página 3. Ô, João, eu tenho também uma pergunta para você. Ah, é? Uhum. Na página 4, errologia. Você fala aqui da técnica do errograma. Você podia comentar a respeito? Posso. O errograma é uma técnica onde a gente vai fazer um acompanhamento das nossas falhas. Então, a gente faz uma tabulação, uma listagem diária do que a gente erra, do que a gente falha. Pode ser um pequeno erro, um esquecimento, um lapso, vamos dizer, esquecer o nome de uma rua, deixou cair alguma coisa, falhou com alguém, se alterou, qualquer tipo de erro. E a gente vai anotando ali. Após um período, a gente pega e olha nessa tabela o que é mais recorrente, o que, por exemplo, o meu pequeno erro, que às vezes pode acarretar num prejuízo, numa consequência mais grave lá na frente, e a gente começa a ter um diagnóstico para poder fazer justamente a profilaxia do que a gente erra mais, quais são as nossas falhas frequentes, que tipo de falhas é o quê? É mais no esquecimento, é mais a desatenção, é mais é o emocionalismo, às vezes, e a gente vai vendo, e com isso a gente faz uma pesquisa poderosa. Eu já fiz essa técnica durante um período, e realmente funciona, que você se surpreende, você olha quantas vezes eu esqueci coisas, por exemplo,
hoje, essa semana, esse mês, esse ano. É o que é mais recorrente. Eu esqueci, ou eu deixei de fazer algumas coisas, ou não... As minhas omissões, daí em diante. Então, é uma técnica bem interessante mesmo. Também vê as situações onde que ocorre mais determinado tipo de erro, né? Dá para avaliar também as situações nas quais ocorre maior tipo de erro. É verdade, você pode fazer justamente a profilaxia, você sabe, olha, com tal situação, normalmente eu fico nervoso, normalmente aquilo me irrita. Então, com isso, você já faz uma profilaxia, já antes você já se prepara para tudo, você já sabe, ó, ali normalmente eu entro pelo cano. Então, com o errograma, ele te ajuda a mostrar onde você erra e não percebe. Então, você faz essa estatística. Obrigada. Na Egologia, página 30 aí do DAC, além de se falar com calma de que outras maneiras podemos auxiliar as consciências que se aproximam sem entender o nosso português, como utilizar ou otimizar nosso rapport com as mesmas. O processo é através de energia. Se a pessoa exteriorizar mais energia, melhora o problema do contato paracérebro a paracérebro. Então, é exteriorizar a energia. Agora, aqui outra. O estado vibracional está ligado a arrepios. O estado vibracional está ligado a todas as reações que a pessoa tem. E todas essas sensações que mexem com o processo de energia. De modo que arrepio é uma delas. Mas tem, nos nossos cursos aí, eles ensinam isso e tem dezenas de reações que a pessoa tem. É só examinar isso. Você está começando agora, você é jovem, tem que trabalhar mais. Agora, ó, com 2 anos, a pessoa pode dominar perfeitamente as energias conscienciais. No momento, eu consigo manipular um pouco as energias somente da cabeça. Isso não poderia ser prejudicial para alguém sem experiência? Não, não tem nada. Vai, começa a mexer, que você vai desenvolver e os amparadores vão te ajudar. Deduzo que um homossexual tem um órgão pensante desfigurado. Se estiver certo, é um grande obstáculo para o estado vibracional. Por onde começar? Não, não tem nada a ver com isso. Um homossexual não tem nenhum impedimento para desenvolver o processo do estado vibracional. O que interessa é ver qual a vontade dele e qual a intenção dele do ponto de vista cosmoético. Se tem cosmoética, ele desenvolve isso com a maior facilidade e vai ter amparador. Homossexualidade não quer dizer nada na questão, não tem nada negativo na história. Creio que os limites são autoimpostos. O senhor conheceu alguém, em um caso parecido com o meu, que tem alcançado a TENEPS, algumas dezenas de pessoas, igual você, desse mesmo jeitinho, mesmo perfil. A vida é assim. Professor, no DAC, cadenciologia, argumentário, egologia, até a terceira linha, sobre o idioma das consciências, a transmissão da energia interrelacionada à mensagem, com a devida qualificação, não transmite o conteúdo assistencial. Ela é interferida pelo idioma, mesmo em interassistências maiores. Olha, aí depende o que é. O processo todo é o rapport que a pessoa tem. Por exemplo, na questão da TENEPS, o tenepsista e o rapport que ele tem com o amparador de função da TENEPS. Se há o processo de rapport e o povo entende, processo de, vamos dizer, a paratelepatia, problema de idioma, tudo isso é superado. A inspiração vem para a pessoa, ela entende tudo, tanto na emissão quanto na recepção do processo paracérebro a paracérebro. Agora, o que a pessoa precisa de fazer é ela firmar o trabalho dela, que ela consegue se entrosar melhor com a consciência. O caso todo é esse. O mais é não se impressionar com pequenos detalhes, que isso tudo desaparece com o tempo e a pessoa caminha para vamos dizer assim, o objetivo correto, com o resultado correto dos seus esforços. Gente, eu entrego então o João Paulo para vocês. Aí João Paulo, aqui. Na 5ª linha, de baixo para cima, na fatologia, página 1. Você poderia explicar o autoassediador poder se direcionar, aí tem um erro, né? Não, já foi revisado. Gradualmente para a condição de mega heterassediador. Isso. Bom, o autoassédio pode começar pequeno. Então, vamos fazer assim, como se fosse um exemplo. Vamos pode supor ser um até jovem... de forma inconsciente? Desculpa?
Pode até acontecer de forma inconsciente. A pessoa está inconsciente com relação à condição de assediador? Pode, tem de tudo. Pode, né? Mas, por exemplo, um jovem, ele começa a se envolver com determinadas amizades negativas. Então, você já começa talvez a ter algum tipo de autoassédio e ele já começa a compartilhar aquilo, vamos dizer. Daqui a pouco ele começa a se envolver com drogas. Daqui a pouco ele começa a transportar drogas, aviãozinho, né, que chamam, transporta drogas. Daqui a pouco ele começa a vender drogas para suprir o vício dele. Daqui a pouco ele começa a comandar um ponto de tráfico de drogas. Então começou um pequeno autoassédio, com influências, pequeno autoassédio dele, depois começaram as influências negativas e aquilo foi crescendo. Daqui a pouco ele é o traficante, já é um mega assediador. Então aquilo, se a pessoa, se ela tem muita afinidade e não se incomoda com aquilo, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco ela está com um poder negativo grande em cima dela. Então isso pode acontecer em vários outros assuntos também. E você pode falar sobre o seguinte também? A autoimprodutividade funcionando na condição de lacuna para o desenvolvimento nosológico da mega autoassedialidade. Bom, a gente tem uma ProEx para produzir, para a gente fazer coisas evolutivas para a gente e para as outras pessoas. No momento em que a gente não produz ou produz coisas erradas, a gente começa a deixar lacunas. E essas lacunas não vão ser preenchidas por coisas positivas, ótimas, né? Então, a tendência é que isso vá aumentando, essas lacunas, e a pessoa vai indo para um caminho mais negativo também. Então, a produtividade, mesmo o nosso tempo livre, ser usado para coisas produtivas, coisas boas. Então, a improdutividade, ela nunca vai ser... A gente não pode dizer que a improdutividade vai ser boa, vai ser positiva. Então, a produtividade, o preenchimento com o que é positivo, mesmo nos momentos de lazer, de que você está em casa, ou descontraídamente, a gente usar sempre a produtividade, como a ProEx, ela não descansa, ela não tem pausa. Então, o tempo que a gente tiver aqui, tudo que a gente puder para produzir. Momento de lazer, né? Porque você está descansando, né? Como é que poderia ser produtivo? Um filme, uma leitura produtiva, vamos supor, uma visita à natureza, um passeio produtivo, mexendo com energia, justamente. E isso virá a nossa própria natureza. Digamos que você vai para um lugar, você dá um passeio aqui no CEEC. Não é um passeio simplesmente, um passeio para olhar para o céu, simplesmente. Naquilo você já interage com a natureza, interage com a fita energia, com a Zou energia, e tudo isso já fica... Você não precisa fazer força, aquilo não é um trabalho, já fica natural, você já começa a perceber as coisas. Então isso é um lazer produtivo. Também um filme, também produtivo, bom, a gente sempre sai aprendendo. Beleza? Aqui na fatologia, quarta linha de cima para baixo, a boa intenção sem autodiscernimento. Você poderia expandir um pouco mais isso? É quando a pessoa quer ajudar, tem boa intenção, mas aquilo não, na verdade, o resultado não é produtivo. Então, vamos dizer, se eu tenho um amigo e ele tem algum tipo de erro recorrente, e eu vou sempre ajudar a ele a apagar os incêndios. Então, ele erra e eu ajudo ele a apagar o incêndio. Erra, eu ajudo a apagar o incêndio. Eu estou começando a fazer TACOM. E pode ser que um dia, aquele erro, ele pode ter consequências muito piores ainda. Pode ter alguma consequência, um tipo de acidente, já que a gente está falando aqui de acidente, né? Um acidente, ou então aquilo mesmo, pela recorrência, vai tomando uma amplitude maior. Então, muitas vezes, a pessoa que faz, por exemplo, TACOM excessivamente, ela começa, tem boa vontade, quer ajudar, mas ela não esclarece as pessoas e acaba não ajudando efetivamente. Apaga o incêndio ali, apaga o incêndio aqui. E muitas vezes, a melhor coisa, se às vezes a pessoa também não dá ouvidos, às vezes a melhor coisa é ver a pessoa acontecer algum tipo de consequência, né, desde que não prejudique demais a ela e aos outros, algum tipo de coisa que ela mesma vai refletir e falar, olha,
sempre me salvaguardaram. Agora eu estou enfrentando as consequências da coisa, agora eu aprendi. Então, ele vai ter teática com aquilo. Então, é um pequeno exemplo também. A boa vontade não é tudo. Tem que ter o autodiscernimento, tem que ter inteligência para ajudar. João Paulo, aqui no B, por favor. Na página 2, teoriologia. Eu queria entender um pouquinho mais o que você quis dizer na primeira, na teoria do assédio autoprovocado. O autoassédio. Puro, assim, mas não é o que você falou em teoria, né? Que a gente entende que a gente tem realmente... Não, a gente conhece na prática, né? Mas alguns anos atrás, assim, será que a gente admitia, a maioria assim admitia? 30 anos atrás, 20 anos atrás a gente admitia? Não, eu sou assediador de mim mesmo. Aqui no Paradoxo, Lani, lá na última linha dessa mesma página, eu falo, o paradoxo da consciência poder ser assediadora de si mesmo. Então, é paradoxal, mas acontece, né? É o mais comum. Com muita frequência. Então, o que eu estou falando aqui é simplesmente da teoria do autoassédio, que para a gente que já estuda Conscienciologia, está um pouco mais lúcido para isso, a gente já entende. Olha, esse tipo de atitude, isso aqui é um vício meu, isso aqui é um trafar, eu faço e realmente tem me prejudicado. Então, a gente já fica mais consciente com relação a isso e depois vai trabalhar para acabar com isso. Mas é realmente paradoxal. A gente ser... Assediador de nós mesmos. O principal, a gente abre as portas para depois virem os assediadores de fora, mas é a gente que abriu a porta. Mas realmente é paradoxal a gente poder se prejudicar, né? Mas faz parte da evolução mesmo. E então aí você, por favor, já pode falar o próximo, a teoria do assédio consciencial interdimensional. Nós, por exemplo, como conscientes, sendo assediados por consciexes. Ou vice-versa, a gente também pode assediar a consciex também. A gente pode ser um assediador, uma consciência assediadora de consciex. E é por aí. Pode ser consciex, assediadora de consciex, em dimensões diferentes também. Fica ao gosto do freguês. Entendi. Tá bom, obrigada. Alô? No sinergismologia, o sinergismo patogênico, hábitos viciosos, rotinas inócuas. Mais ou menos o que a gente estava falando de produtividade. Então, se os hábitos são viciosos e não são bons, e as rotinas também não levam a nada, isso vai deixar lacunas para algumas coisas negativas, para pensamentos negativos, companhias negativas, sendo intrafísicas ou extrafísicas. Então, quanto mais a gente preenche o nosso tempo com coisas produtivas, não é ficar workaholic, mas preenche o nosso tempo com coisas produtivas, automotivação, trabalho, lazer, o tempo inteiro, melhor. E tentar fazer uma rotina útil, o que eu hoje em dia tento construir isso também, uma rotina útil dentro do meu dia. Hoje em dia, felizmente, eu consigo fazer isso. Antigamente era muito mais difícil pelo tipo de vida que eu levava, mas a gente percebe a diferença nisso. Quando a rotina útil, você chega de noite e faz um balanço do dia, você vê, olha, foi produtivo, aqui pode ser mais, ali também pode ser mais, ali já está chegando mais ou menos num ponto, mas deixar isso bem produtivo, bem, vamos dizer assim, recheado de coisas positivas, que isso vai aumentando gradualmente dia a dia. Psicologia, a técnica organizacional de desarrumar arrumando. Essa é uma técnica que o professor Valdo apresenta para a gente, que é simplesmente o que a gente usa, na mesma hora, depois terminou de usar, guarda. Então, por onde passa, arruma, usa, pega, desarruma, usa o que precisa e já arruma imediatamente, não deixando nenhum tipo de rastro para trás. Isso pode ser em casa, pode ser em qualquer ambiente que a gente se manifesta, sempre deixando rastros limpos para trás. Professor, qual a sua opinião frente ao tratamento moderno que muitos modelos ultimamente fazem com um anticoncepcional em forma de bastonete subcutâneo
que libera hormônios, corta a menstruação e os sintomas. Olha, eu já vi várias das nossas amigas que fazem isso. Umas dão certo, outras nem tanto. O problema é ver um bom especialista para ver a situação e analisar se o caso da senhora, da moça, está de acordo com essa situação e ver o que é que faz com isso. É uma técnica moderna, mas é preciso de muito detalhe para não causar qualquer complicação oportunamente. Professor, no verbete do DAC, na página 30, argumentário, egologia, poderia detalhar por que a maioria das pessoas tem um umbigo chakra bloqueado. Além do EV, existem outras técnicas que podem ser usadas para desbloquear o mesmo? De que maneira eu posso saber se o meu está bloqueado ou não? O problema todo aí é você começar a mexer com as energias e ver como é que está a situação. Por exemplo, se você tem uma pochete, ele é bloqueado. Se você tem problema sexual, ele é bloqueado. Se há um processo, por exemplo, intestinal crônico, tipo constipação, é porque ele é bloqueado. Então, são muitos fatores que podem bloquear o umbigo chakra. Agora, o mais sério deles, sem dúvida alguma, é o processo emocional que mexe na afetividade e na sexualidade da pessoa. Por isso que é muita gente, porque os problemas são complicados, porque ali tem a sexualidade, o gastrosoma, uma série de condições afetivas e sexuais que são envolvidas. Por isso que é muito bloqueio. Agora, esse bloqueio é muito comum, é o mais comum que tem desse chakra todo que a gente vê por aí, principalmente nessa vida moderna nossa. Ao verbetógrafo, em pensenologia, favor explanar o último item, a pensenosfera pré-desperta. Então, se a gente acompanhar a escala evolutiva das consciências, a gente tem uma aqui no tertuliário, do desperto para baixo, vai ser só pré-desperto. Então, se a gente também fazer aqui um cotejo aqui com o crescendo na página 2, a crescendologia, coloquei o último crescendo congel, pré-serenão vulgar, isca lúcida, epicom lúcido, ser desperto. Eu quis justamente pontuar isso que você está falando de outra maneira também. Então, são as etapas que a gente vai seguindo até ter o holopensene, a holosfera desperta. Então, é o que a gente tenta falar aqui nesse item. Em Crescendologia, página 2, pode explicar o crescendo consréu, pré-serenão vulgar, isca lúcida, epicom lúcido, ser desperto? Me antecipei um pouco nesse, né? É exatamente isso que eu acabei de falar. Ligando ali é o quê? São as etapas que a gente precisa chegar dentro da escala evolutiva das consciências até a condição de desperticidade. A escala evolutiva das consciências eu acho super interessante, a gente estuda bastante isso na Consus. Então eu coloquei até o desperto justamente por isso. A gente está falando aqui de alta sedialidade, né, no verbete. Então é o ponto que a maioria de nós aqui pretende chegar para justamente acabar com essa parte de alta sedialidade. Seria bom você falar o que é que você fazia antes. Sabe que isso aqui é aquele negócio do latinório. Et in Arcadia ego. Também eu vivi na Arcádia, que era a região central do Peloponeso, que era a pátria do sonho, da fantasia e da inspiração. Você vivia mais ou menos isso com a música, não é isso? Explica como é, que é et in Arcadia ego. Coincidentemente, eu também tenho um outro verbete que está em revisão também, que fala sobre justamente essa parte artística. O que acontece? Para quem não sabe, eu trabalhava na equipe técnica de shows, de eventos, trabalhei com isso 19 anos e viajava muito. E é uma vida muito atribulada, muito instável, com companhias também muito instáveis. E era muito difícil a gente estabelecer uma rotina. Até eu falei isso por causa justamente da rotina útil que perguntaram aí. Então, com isso, você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, você viaja o tempo inteiro. Então, uma parte da semana você está na sua cidade, outra parte da semana você viaja, às vezes vai para fora do país, passa 20, 30, 2 meses fora.
E isso deixa muito difícil a gente ter esse tipo de rotina. E hoje em dia é que eu consegui já estabelecer uma rotina que eu estou alinhando para ser o mais útil possível. E nesse verbete que eu estou escrevendo, chama Idiotismo Artístico, eu falo justamente sobre as características desse meio de arte, de artistas, e artistas conhecidos, assim, né, que alguns que, devido a esse tipo de rotina, esse tipo de vida, não tem um fim muito proveitoso, nem tem uma vida muito proveitosa consciencialmente. Às vezes tem fama, tem tudo, mas a gente vai ali pelos bastidores para tentar mostrar alguma coisa disso, que eu realmente vivi bastante tempo nisso. Você acha que você já era da época do Peloponeso desse jeito? Sei lá, né? Sei lá, entende? É uma pergunta, você não acha? Bem adequada, bem pertinente. É uma coisa. Você passou 19 anos com essa vida, né? Com toda a sua cabeça, sabendo dessas coisas lá dentro, ele tem uma herança aí violenta, hereditariedade. Na verdade, eu nasci, a minha mãe tinha uma escola de arte. Eu nasci nessa escola de arte, em Santa Teresa. Mas veja, eu nasci também numa casa que tinha orquestra sinfônica lá dentro, praticamente toda. Tamo junto. Mas eu não entrei nessa. Eu dei uma bela banana para o processo. A minha esperança é a minha próxima banana, né? Próxima vez eu poder dar uma banana. Agora, então você veja, eu deixei o negócio, mas você ficou. Ele custou aparecer. Quantos anos depois você veio aparecer aí para a gente? Você já está aqui agora há quanto tempo? Em Foz eu moro há 4 anos e meio. 4 anos e meio. E eu conheci a Conscienciologia em 1996. Foi. Ainda passei uns anos assim. Não, assim ainda passou uns anos assim, ó. Aqui. Pelas beiradas. Mas o que é? Agora, você acha que ele pode ter sido da turma dos saltimbancos, da sua... Ele é do meu povo. Né? Mais da arte desse... Agora, por hoje está trabalhando com você. Não é da turma do Everton, presta atenção. Sim, sim. Mas tinha a mesma possibilidade do problema dele. Mas ele era agregado ao povo. Uhum. Agora, veja, para mim é a turma dos ciganos, o negócio. Sim, é a mesma raiz, né? É o saltimbanco. Dessa herança. Hein? Mas você é do meu povo. Quer dizer, do Zé. O negócio todo é esse. Agora, ele custou a chegar. Agora, o que deve ter... quando ele chegou, ele deixou tudo aquilo que ele fazia e pegou a coisa nova. A hora que ele pegou, ele entrou na história. Com a maior facilidade. Ele não teve meio termo. Pois é. Agora, o que deve ter ajudado ele a entrar no curso intermissível, o que é criatividade, inventividade? O que você acha que, de repente, ele fez que ajudou a... Não, a minha turma que estava... ajudando não, estava fazendo atrás, você está entendendo? Correndo com o laço. Recolhendo para pegar tudo. Mas é que alguns negavam o laço. Não queria saber do negócio. Ele é dessa turma. Por exemplo, ele, o Rousseau, o negócio lá. Sim. Desse, então, expressivo, o Rousseau foi o mais bravo que tem. Agora, ele é desse povo. Agora, superou tudo. Mas mesmo assim, superou, mas nessa vida você ainda passou 19 anos nas coisas, até cair a ficha. Agora, veja, às vezes é bom a gente pensar bem nisso. Tem um aspecto nessa história. Às vezes a culpa não é da pessoa. Ela, às vezes, está lá devido à assistência que ela ainda tem que prestar para a equipe que ficou do passado. Sim, a gente tem que dar um desconto nisso. O seu caso, por exemplo, é um caso para pensar. Então, por exemplo, a responsabilidade não é tanto sua. Pode ser um processo de infiltração dentro do problema. No grupo Pensa K. bem. Uma infiltração é do grupo mais chegado, mais íntimo. Tudo pode ser. Agora, de qualquer maneira, o seu é et in Arcadia ego. Quer dizer, também eu vivi na Arcádia, que era o processo do Peloponeso, um negócio antigo. Agora, veja, desde aquela época, esse povo está mexendo com isso, presta atenção. É terrível, né, pensar nisso. Quanto tempo? Como é que o temperamento custa mudar? Não é isso? Agora, você também, eu acho que você chegou num ponto que você saturou, né? Chegou num ponto que você não aguentava mais, né? Os últimos anos, trabalhando ali, eu vi ali a partir do momento certinho, que eu falei assim,
que aquilo começou realmente a saturar. Mas eu já estava há muito tempo ali, tentei sair, tentei parar de trabalhar, não consegui uma época com isso. Mas os últimos, vamos dizer assim, 4 anos foram mais tortuosos para mim. Assim, né? Mas foi planejadinho a saída, deu tudo certo. Depois não teve nenhum tipo de contrafluxo. Muito bem. Acho que dessa vez ele está vacinado. Ele e mais alguns aqui do nosso povo estão vacinados agora. Chega. Tem que mudar o disco. Falando dentro do processo, mudar o disco. Falando dentro da... João Paulo, aproveitando aqui, você coloca na página 4, na culturologia, a cultura da despertologia, né? Você já comentou algumas coisas aí, inclusive do PROAD, né, que o pessoal está fazendo. O que você vê hoje que a gente pode elencar como sendo as principais dificuldades para o pessoal assumir essa condição da desperticidade, ou pelo menos um percentual alto de autodesassedialidade? O que você vê que poderia ajudar, assim? Olha, Pedro, o que eu percebo, assim, um dos pontos sérios, eu acho que é o apego, às vezes, que a gente tem, que algumas pessoas têm, que a gente tem. Então, é o nosso trafar, que a gente ainda se agarra nele de alguma maneira. Então, é um apego, é um receio para trocar de hábito, é um receio para trocar de atitude. Então, para mim, a palavra apego é uma palavra-chave com relação a isso. Então, quando a gente se apega ao que não vai ajudar a gente nesse sentido, então, justamente isso atrapalha. Então, eu vejo gente muito boa, que a gente convive, eu acho que aqui a gente tem uma cultura da despertologia, de certa forma. Todo mundo pensa nisso de alguma forma, todo mundo quer estudar a desperticidade, mas tem pessoas que têm um excelente potencial e, às vezes, o apego por alguma coisa do passado, por algum hábito, é que ainda pode prendê-la. Às vezes a pessoa não quer assumir mesmo, já pode, mas fica nessa... Eu vejo isso. Processo secundário. Professor João Paulo, quando identificamos nosso grupo extrafísico, principalmente se for composto de companheiros ociosos, podemos torná-lo nosso grupo de assistência? Tirando a TENEPS, que técnicas podem ser úteis para ajudar essas consciências? Olha, pode se tornar nosso grupo de assistência, sim, desde que a gente já se sinta com competência para isso. Se eu vivi 10, 20, 100 anos, 200 anos ou mais com o mesmo grupo e eu chego à conclusão que aquele grupo é um grupo ocioso para mim, não vai ser do dia para a noite que eu vou virar o amparador deles, que eu vou conseguir fazer tarde de uma hora para outra. Então a gente tem que, primeira coisa, se você percebeu que o grupo... Está falando aí extrafisicamente, mas também eu incluo multidimensionalmente, intrafisicamente. Se a gente percebeu que o grupo é ocioso, e se a gente ainda tem, a gente já começa a se desapegar daquilo, acho que a primeira coisa é pensar em si mesmo, é pensar de uma maneira inteligente no próprio ego. Então, deixa eu sair disso, me sentir inteiro, me sentir competente, forte, para aí eu conseguir voltar e ajudar. E não fazer essa virada, tentar fazer essa virada do comparsa para de repente, o salvador da pátria. Isso não existe. Então, a primeira coisa, vamos cuidar da gente. Quando a gente se sentir competente, está na hora, agora eu me sinto forte para ajudar, porque senão a gente volta para os mesmos vícios, que é a mesma coisa que um vício, a mesma coisa que um hábito. É muito difícil a gente largar hábitos muito antigos. Então, vamos cuidar da gente. Depois, quando estiver forte, mais inteirão, aí a gente volta para ajudar na medida do que a gente tiver competência. Professor João Paulo, em suas experiências, quais as profilaxias que lhe ajudaram a superar os problemas do verbete proposto? Olha, não estou falando que eu superei tudo aqui, não. Mas eu tento ser profilático. Acho que tem muita coisa para andar. Agora, por exemplo, existem algumas técnicas aqui que são boas. Por exemplo, eu coloco a técnica da lista de tarefas diárias aqui na tecnologia. Tem uma técnica aqui que é a lista das listas, que essa técnica eu peguei do verbete do Everton. Eu não lembro agora o nome do verbete, que é a lista das listas. Primeiro você tem uma lista de tarefas, isso é básico. Está aqui no meu bolso, ando todo dia com ela, marco tudo que é possível. Bom, isso aqui é tudo que eu tenho para fazer. E eu marco o que é possível fazer amanhã, marco o que é possível fazer no dia seguinte
e chega no final do dia, eu vou ticando o que eu consigo fazer, e daí vai, isso não para nunca. Mas isso também é profilático. E a lista das listas é uma outra técnica que você, vamos supor, você tem listas com relação aos seus estudos, você tem listas com relação às coisas que você tem que resolver em casa, você tem lista em relação às coisas que você tem que resolver no trabalho, com o seu grupo de voluntariado, com seus amigos, daí em diante. E você faz essa lista, e essas listas separadas, e depois pega a lista das listas. Então você tem uma lista onde estão todos ali os assuntos diferentes, e isso pode ser profilático, isso ajuda a gente a se organizar, isso ajuda a gente a não deixar pendências, coisas para trás. Isso é uma das técnicas. Agora, eu estou trabalhando também para poder superar várias dessas coisas, para não sofrer acidentes de percurso, que às vezes acontecem também comigo, e vendo o que a gente pode trabalhar com isso. Isso aqui também me ajuda um monte. Eu gostaria de ajudar as pessoas com esse verbete e também me ajudar. No verbete do BAC, de que modo conciliar a taquirritmia e o autopsiquismo na cadenciologia? Olha, aí a primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: o taquipsiquismo é aquela parte melhor que a pessoa pode ter, desde que ela seja equilibrada. Então, a pessoa ela pode ser bradipsíquica, ela pode ser normopsíquica ou taquipsíquica. Taquipsíquica, então, é aquela pessoa que raciocina rápido e com lucidez e que chega a ter equilíbrio naquilo que ela faz. Então, isso é a primeira manifestação TAC, quer dizer, de rapidez, eficácia e, vamos dizer, eficiência adequada naquilo que a pessoa faz. Com o passar do tempo, então, através do taquipsiquismo, a pessoa começa a agilizar as manifestações dela. Com isso, ela dinamiza o problema da programação existencial. Agora, tem aí um fator que eu considero básico e que centraliza todas as necessidades para desenvolver o problema mais rápido, que é a tarefa energética pessoal diária para o resto da vida, que nós chamamos de tenepsologia. A tenepse, então, ela pode juntar uma coisa com a outra, fazer, então, o casamento, o entrelaçamento, o entrosamento da taquirritmia com o taquipsiquismo e a programação existencial, que é o processo da ProEx. Professor Valdo? Sim. Aqui em cima, no seu verbete Cadenciologia, página 30, no segundo parágrafo ali em Enunciatium, o senhor trouxe para nós a interconscienciologia, onde o senhor fala do amparador extrafísico, do enumerador. E aí ele menciona que o ideal seria, então, expor com calma as últimas duas frases, né? Ele pediu para expor com calma. O caso todo aqui é o seguinte: o meu amigo íntimo e amparador extrafísico, enumerador, me diz que em certas ocasiões devo falar lentamente, senão ninguém vai chegar à profundidade que possa estar querendo alcançar. O melhor seria falar cadenciado. Ele pediu para expor isso com calma, especialmente objetivando, inclusive, as consciências de reduzido dicionário poliglótico para cerebral. Então, você vê que de vez em quando eu paro, falo de novo, eu pego o mesmo assunto com outro flanco para poder falar, quer dizer, outro lado, outro aspecto, outra abordagem para mudar. Isso, às vezes, faz a pessoa compreender com o tempo. Então, o ideal é a gente falar o mesmo idioma português, mas várias abordagens. A abordagem da gíria, a abordagem da linguagem popular, bem popular, a linguagem da linguagem normal, do coloquialismo normal, da conversa, e a linguagem erudita. Então, a gente pegar isso tudo e colocar ali dentro, e ir mudando. Você está entendendo? Expressões, as frases, sentença, as afirmativas. Eu perguntei porque eu tenho bem claro que o senhor sempre traz, né, menciona a questão de quem fez agora, curso você deve intermissivo. notar o seguinte: eu geralmente eu uso amplos recursos que eu posso de maneira didática e pedagógica para isso. Por exemplo, o caso do memorando é baseado nisso. Você está vendo que o memorando tem criado muito problema do ponto de vista da autoimperturbabilidade, da autotaquirritmia, da autotransafetividade. O povo está tudo falando nisso. Agora, falando, a pessoa vai vendo outro ângulo que ela ainda não tinha percebido, no mesmo assunto. Então, isso é uma necessidade.
Eu agora estou fazendo um dicionário que eu quero ver se ainda publica enquanto eu estiver vivo, no seu tamanho que ele vai ficar. Eu já estou na página, já chegando à página 170 do dicionário. Quando completar um volume de 900 páginas, eu vou publicar o primeiro volume, que é esse das, no caso aí, são toda a ideia, as achegas, etc. Você está entendendo? E verponológicas que eu tenho da enciclopédia. Então, são o processo, vamos dizer, das pensatas, é o dicionário das pensatas verponológicas. Eu comecei agora essa semana. Dessa forma, então, o senhor não abarca só os intermissivistas. À medida que vai se ampliando os flancos, se abarca todas as pessoas. Não, porque esse aí, por exemplo, esse dicionário é feito especialmente para os intermissivistas. Mas não é não. Eu lá estou falando que eu estou dedicando o dicionário para mim mesmo, para eu mesmo, que é o processo da cápsula do tempo. Eu estou fazendo o auto-revezamento com ele. Porque as coisas que eu estou colocando lá vão me ajudar demais na próxima vida. Se eu aparecer por aqui. Que aquilo vai melhorar a minha retrocognição. O dicionário é muito assim, incisivo, só daquele jeito, de uma maneira mais simples, para a pessoa entender o que é. E na ordem alfabética, tudo isso. Eu já até agora, estou só começando, ele está com 170 páginas. O primeiro volume tem que ter 900. Agora, eu tenho material para fazer 20 volumes de 900 páginas, pelo meu cálculo, já fiz o levantamento. Isso dá mais ou menos assim, mais de 3 andares de altura, se for colocar cada pensata num papel. Dá 3 andares de altura. Dá mais de 20 metros de altura. Dá mais ou menos 3 andares, dá isso? 20 metros. Então, eu já fiz o cálculo com o Everton. E eu tenho material para isso, dentro dos meus armários. Você sabe, eu tenho 32 armários com material, então eu vou dissecar isso tudo nos próximos anos. Enquanto eu estiver vivo agora, minha vida agora é fazer pensata. E fim de papo, não tem mais outra coisa. É respirar e fazer pensata. Visando isso que você está, entendeu? Que é o processo da angulagem diferente. Agora, eu estou fazendo tudo na base de asterisco. Então, pelo asterisco, a gente sabe o total que tem. Já, só com 100 e poucas páginas, já tem mais de 1000 pensatas. São mais de 1000 asteriscos. Agora, o asterisco vem pela ordem, tem assim, o que é o tema, uma palavra do tema, e depois vem aquilo com asterisco diferente na ordem alfabética. Mas tudo um diferente do outro, mas sobre o mesmo assunto. Que é para ver esse ângulo aí que nós estamos falando. Mostrar abordagem diferente, entende? Agora, nesse sentido, não acessa só os intermissivistas. Como é que é? Isso que o senhor traz não acessaria só os intermissivistas, apesar de ser não, dedicado para os intermissivistas. Mas esse aí, eu estou falando que ele é dedicado para eu mesmo. Sim. As pessoas que usam se quiser. Eu já fiz a enciclopédia, tenho o de argumentos da consciência, que eu estou dedicando para todo mundo. Esse outro aí, não, eu estou dedicando para eu mesmo. É de propósito, que é para fazer o processo, mas vai servir para todo mundo. Agora, você já pensou, se eu fizer aí 10, aí, ó, são iguais a essas aqui, é igual da enciclopédia. Da enciclopédia eu fiz 2.000 verbetes, né? Deu um monte. Hoje nós já estamos com uma série disso aí, já chega a 12 volumes. Então, esse meu eu posso fazer até 20 volumes pelo material que eu tenho. O negócio é digitar isso, que não é fácil. Entendeu? Eu, por exemplo, trabalho aí algumas horas, eu faço 5 páginas, 6 páginas. Porque você tem que encaixar tudo na ordem certa, certinho, ver como é que fica. Mas vamos trabalhar, né? A minha casa é só de escrever mesmo, é tomar conta de gato e escrever e atender as concierges. A minha vida atual é essa. Então, vamos ver o que dá. Obrigada. Agora aqui. Professor, acompanho as tertúlias há 2 anos. Fiz 34 anos, dia 16 de janeiro. Lendo alguns artigos, pude ver que estou no limite da idade para realizar minhas estratégias proexológicas. O que posso fazer para não perder minha proex? Por onde começar? Olha, a melhor coisa que eu acho é o seguinte, você está com 34 anos, seria bom você vir aqui na Apex e fazer aí pelo menos um balanço existencial para colocar uma pedra em tudo que você fez até agora e recomeçar a vida nova. Eu acho que seria bom, né? Então, Apex, se você entrar em contato lá com a recepção aí do CAEC, eles vão te dar quando é que tem isso. E você dá um pulo aqui e dá um jeito. Você pode, pela sua situação, que eu sei,
Você vem aí, vamos ver o que é que você vai ter de ideia sobre isso. Eu acho assim melhor, porque você pode colocar no papel, por você mesmo, todas as suas deficiências e todo também os seus talentos. Ver como é que faz para abordar isso melhor. Professor, estou tomando um anticonvulsivante chamado Idantal, que é fenitoína, né? Devido a um tumor benigno no cérebro chamado DNT. E tenho observado alguns bloqueios nas emoções. Não sinto nada, nem bom, nem ruim. Diminuição das percepções das energias e dificuldade de assimilação com um pesar sobre a cabeça, que não dói. Gostaria de não tomar tal remédio e controlar essa condição depois com o domínio da bioenergia. O que acha disso? Não, eu acho perigoso. Não pode deixar remédio quando o processo é processo anticonvulsivante, às vezes até para o resto da vida. Precisa ir com calma. Será que isso é saudade de sentir a Melim, que sempre senti, mas que agora parece não ter tanto impacto? Veja bem, saudade de Melim, esse está danado. Escuta, é uma senhora isso aqui. O ideal seria o seguinte: você dá um pulo aqui, que eu vou fazer um arco voltaico com você, mas esse arco voltaico tem que ser feito assim, fisicamente, na hora. Vamos ver como é que eu te dou uma dica sobre isso. E seria bom você vir aqui para conversar com um amigo nosso, que é o Mansur, né, sobre esse assunto. O Mansur está com um caso recente desse tipo, e ele já tem lá, ele está aí. Ele pode, viu? É a Laura Araújo. Vamos ver se ela aparece aqui para a gente conversar com ela. Ô Laura, dá um jeito de você vir aqui, que nós vamos conversar aí junto com o Mansur. E eu quero fazer um arco voltaico em você. Com o arco voltaico, a gente vê se pode ou não pode deixar o Idantal. Por enquanto, não deixe. Isso não é bom. Vai com calma, porque o processo é anticonvulsivante, tem que ir com calma com isso aí. Professor, como saber se no processo de autoassédio está ocorrendo também um heteroassédio? Como identificar a presença de heteroauxiliadores e como bloquear suas interferências? Olha, o ideal é você trabalhar com EV, exteriorizar a energia e ver a situação como é que é. E outra coisa, quando você for trabalhar com as energias, você vai observar se está te dando ressaca energética. Se der a ressaca, é porque tem heteroassédio. Isso aí é batatófilo, não tem erro, é batata. Você vê na hora, o negócio é concreto. Você está entendendo, né? Começa a exteriorizar a energia na hora que tiver qualquer coisa. Depois que acabar o trânsito daquilo, vê se você está sonolento, se você está assim mais passado, se está sentindo alguma coisa desagradável, desconfortável. Isso é ressaca. Se trabalhar com as energias te deu ressaca, é porque tem processo extrafísico negativo. Agora aqui. No verbete do DAC, de que modo conciliar? Isso aí nós já falamos, agora é para você. No verbete da enciclopédia em tecnologia, página 2, costumo fazer um mapeamento do erro para saber qual ponto desencadeou determinado erro. Esse procedimento entraria no primeiro item, a técnica do detalhismo? Ele está misturando as coisas aí. Sim, eu acho que o detalhismo ajuda bastante a gente a esmiuçar o problema para chegar e você ver qual é a raiz do problema, ou quais são as minúcias daquilo, onde é que pega, em que situação pega, em que momento pega, qual o nosso ponto fraco, qual o tipo de problema que chega até a gente, ou o tipo de situação que chega até a gente que vai pegar, que seja também vulnerável, né? Que seja uma vulnerabilidade nossa. Eu acho que o detalhismo ele é ótimo. Agora, aqui está toda uma parte ainda diagnóstica. Então, vamos pegar o diagnóstico e fazer a autocura também, depois disso. Então, detalhismo, ótimo para isso, a técnica de você anotar os seus erros, excelente mesmo. Aí, fazer com que isso seja material principal para a nossa autocura, mas eu acho que ajuda sim. Oi, eu posso fazer duas perguntas assim para ti. Ali na página 2, efeitologia, na segunda linha de baixo para cima, os efeitos da refratariedade consciencial, e depois no antagonismo, se puder explicar o antagonismo autoassédio, autoexemplo. A refratariedade é justamente quando o heteroassédio ou a energia
negativa não pega na gente. Pode ter até o contato, mas aquilo não pega. Então, nós somos refratários ao que não é interessante para a gente. Então, você pode absorver o que é bom, trocar energias boas, mas, às vezes, tem coisas que você é simplesmente refratário, e quem consegue fazer isso é excelente. Está no caminho da despertidade, você já não é desperto. Então, ser refratário à influência negativa de qualquer maneira. E a segunda era com relação ao antagonismo, autoassédio e autoexemplo. Autoassédio é o que é o nosso assédio provocado por nós mesmos, é a porta de entrada do heteroassédio, são os nossos trafares, os nossos vícios, os nossos problemas. Isso não é exemplo para ninguém. Então, por isso que eu coloquei o oposto, o autoexemplo. Então, o autoexemplo, poderia até ter colocado, qualificado, o autoexemplo positivo, o autoexemplo cosmoético. Mas a linha é essa. Autoassédio não é exemplo. O autoexemplo, o autoassédio, justamente, o autoassédio não é exemplo. O exemplo é o que a gente quer, o exemplo positivo que a gente quer dar. Por isso eu coloquei como antagonismo. Gente, eu queria que nós fizéssemos aqui uma saudação para uma moça que está aqui conosco, que veio para examinar a situação toda, e ela já entende um pouco também de conscienciologia, e é uma cabeça aí que dirige processo, inclusive televisivo e tudo mais, fora de série. O nome dela inteiro é Lúcia Helena Novaes. Ela é muito conhecida, aparece os nomes tudo por aí na mídia. A moça é aquela ali, ó, que está lá debaixo daquele cabelo. Na página 3, por favor, você pode relacionar na sindromologia a síndrome do perfeccionismo com o tema do verbete, o binômio autoassediologia, acidentologia. Até que ponto você acha que essa síndrome piora no binômio? Bom, o perfeccionismo é uma utopia, né? Porque a gente não vai chegar na perfeição, né? Pelo menos hoje em dia, intrafisicamente, a gente não tem possibilidade disso. Então, eu ligaria, Mariana, por exemplo, aqui na mitologia, eu coloco o mito do momento ideal para se fazer o inadiável. De certa maneira, eu ligaria o perfeccionismo, por quê? A pessoa espera o momento ideal para fazer alguma coisa, espera o momento perfeito, as condições perfeitas, tempo, vento, claridade para fazer as coisas. E o perfeccionismo, eu passaria por aí. Então, a pessoa que está no perfeccionismo, se ela busca isso, ela vai estar, de certa forma, engessada, e acaba não fazendo as coisas, porque ela não consegue atingir isso mesmo, isso é uma utopia. Então, o perfeccionismo vai fazer a pessoa deixar de fazer coisas, procrastinar as coisas, e isso pode recorrer em acidentes, em autoassédios. Tudo isso vai sendo um acúmulo negativo de coisas, porque não tem como ela chegar lá. Beleza? João, aqui em cima. Na página 4 do trio verbete, em argumentologia, na exemplologia, você trouxe para nós o binômio autoassediologia, acidentologia inconsciente, e aí você fala do acidente sem lucidez ou atitude profilática. Faz uma comparação entre o acidente com lucidez, sem lucidez e atitude profilática. Faz uma relação entre os dois. Aqui eu quis colocar a atitude da Consim, que passa por acidente de percurso, aquilo acontece recorrente com ela, e ela não liga uma coisa a própria, ela não liga isso a nenhum tipo de autoassédio, ou que ela faça algum tipo de evocação, ou não tem alguma atitude profilática para aquilo. Com relação àquela que passa por acidente de percurso, vamos supor, o risco maníaco, até acho que eu coloquei aqui, ó, risco maníaco, que ele sabe que aquilo é perigoso, um esporte radical, uma atitude imprudente, e aquilo seja recorrente, ela sabe que é recorrente. Por exemplo, aquele exemplo eu tenho amigos assim, que já quebraram 8 ossos andando de skate, e continuam andando de skate. Ele sabe que aquilo que possivelmente o 9º osso vai ser quebrado ou mais, e ele está perfeitamente consciente disso, mas não consegue largar aquilo, nem às vezes tem muita vontade. Ao contrário da outra pessoa que pode sofrer acidentes, tudo, e ela tem propensão a acidente, isso acontece, é muito comum, a pessoa tem propensão a acidente, você percebe, ó, aquela pessoa tem propensão a acidente. Uma vez, no IPC, no Rio, quando eu voluntariava lá,
apareceu uma menina jovem, e ela conversando com a gente, daqui a pouco ela falou de um acidente, de outro acidente, de outro acidente, e ela nunca tinha ligado isso a que ela tivesse propensão a acidente. Ela falou até fenômenos ali que aconteceu, falou assim, ó, isso foi Amparo que tipo, puxou ela, assim, quase um negócio materializado. O que aconteceu? Nesse mesmo dia, ela ficou motivada, assim, ficou mais consciente das coisas. Ela saiu, ali no downtown mesmo, ela saiu do IPC, a cancela do estacionamento, que baixa para o carro parar e botar o ticket, bateu na cabeça dela. Levamos ela. Ela saiu, foi embora. Tchau. Daqui a pouco foram avisar a gente pegou ela, levou lá no pronto-socorro, ali no primeiro socorro ali. Não aconteceu de nada mais grave do que isso. Ela se machucou, teve sangue, cortou a cabeça. Mas nunca mais apareceu. Então não sei como é que ficou isso. Mas essa era coisa muito óbvia, e ela, quando a gente falou, vem cá, mas isso está acontecendo, você está contando, mas você tem propensão a acidente, Ela, tá. E o que você acha, no caso dessa pessoa, que seria uma atitude ou atitudes profiláticas para evitar esse tipo de coisa? Porque é conhecido, existem pessoas que têm mesmo facilidade para acidente. Não se passa embaixo de cancela de carro, né? A pé. Essa é a primeira. Já é uma coisa boa de não fazer, né? E daí em diante, ela contou quase atropelamentos. Então, o caso dela era básico. Atravessar na faixa com sinal fechado, olhar para os dois lados. Era assim, o dela não tem muito que... Era muito grosseiro, né? Ainda. Isso às vezes até a questão de energia, né? O professor Valdo fala isso, questão da energia, né? Da pessoa ficar mais rígida. Ela não tinha profilaxia e ela tinha propensão. Então, era pólvora com TNT. Bomba atômica. Tudo junto. Obrigada. Professor, em tertúlia anterior, o senhor comentou que para instalar o campo vibracional leva em torno de 5 minutos. Não, você interpretou errado. Eu falei que, geralmente, no campo que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, toda quinta-feira, a gente trabalha durante 5 a 6 minutos com o campo instalado. Agora, para instalar o campo é questão de segundos, às vezes meio minuto, já está tudo instalado, não é assim não. Eu estou falando o tempo que a gente dura aqui com as 3 pessoas que sentam nas cadeiras, que nós instalamos o campo e trabalhamos com energia. Geralmente são 5 a 6 minutos. Pode contar no relógio. Geralmente eles é que sabem do cronômetro. Não está comigo o cronômetro, mas veja bem que vocês vão ver. Agora, geralmente dura isso tudo aí, alguns minutos, mais ou menos uns 20, porque tem um intervalo que a gente conversa. Esse intervalo vai de 2 a 5 minutos. Pode ir até 5. Então, se for tudo 5, fica 5, 5, 5. Você está entendendo? Vários 5 aí no caso, para a pessoa ver. Agora, no caso da exteriorização da nossa energia pessoal para assistência, quando mentalizamos a pessoa e podemos visualizar de imediato ela envolvida no invólucro energético, isso é real ou devemos também contar os 5 minutos para que a coisa possa ter algum efeito? Ele está falando tudo nos 5 minutos. Não, olha, essas coisas, tudo pode ser tudo instantâneo. Isso é que eu chamo de autotaquirritmologia, que tem lá no memorando, que é a instantaneidade do processo. Aquilo aparece de uma maneira abrupta, intempestiva, mas com equilíbrio. Aí é que está o X da história. É igualzinho aquele negócio, ó. Eu posso falar aqui, ó, falo uma pessoa de mas olha, não há adrenalina. Eu sustento a adrenalina. Ó, aqui, ó. Eu não estou tremendo, ó. Posso fazer um monte de exercício aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu estou quieto. Não há adrenalina. Eu sustento a situação. Então, isso é o estado vibracional, é a energia, é o controle da energia do energossoma. Agora, então, para isso, não conta esse negócio de 5 minutos, não, que 5 minutos é uma eternidade, é muita coisa em matéria de energia. A energia, às vezes, o negócio é assim, ó. Por exemplo, a gente faz o processo do desassédio de mega assediador, quando ele é consciente, às vezes, num minuto, muda tudo. Então, o problema é saber exteriorizar aquilo na hora certa, com o ritmo certo, a cadência certa, que eu estou falando aí da cadência. Agora, professor João Paulo, existe uma senhora que faz faxina em minha casa semanalmente. Às vezes ela falta, e se estou bem, eu mesmo faço a limpeza. Porém, se não estou bem,
olha a bagunça e sai de casa. Além da preguiça com o autoassédio, as bactérias e os vermes podem ser uma forma de assédio, pois sempre que sai de casa nesse momento, acontece acidente de percurso e não consigo ficar em casa até que alguém faça a limpeza. Bom, eu recomendo a leitura do verbete que está aqui na Remissiologia, do microassediador invisível, que fala justamente de bactérias, esse tipo de coisa. Agora, do jeito que você falou a história aí, está bem amplo, né? Não sei se é preguiça, se tem que trocar de faxineira, entendeu? Que se o assédio da faxineira que falta pega em você e você às vezes faz, às vezes deixa, é de lua. É muito tal. O que dá para perceber é que está tudo muito instável aí. Você não tem um plano B. Eu acho que um plano B ia ser uma boa aí. Ou um segundo nome, uma outra faxineira. A primeira coisa que seria bom de fazer é jogar os bagulhos energéticos fora. Lá deve ter muito. Deve estar cheio de bagulhos, né? Ao observar, eu falo aqui de bagulhos energéticos aqui na fatologia também, de bagulhismo energético. Não, vê o que tem de bagulho energético, se isso também pode estar influenciando energeticamente com você. Agora, você está bem consciente de tudo aí, você está falando com bastante desenvoltura de tudo, falou de preguiça, da faxineira. Eu acho que, para começar, é cortando aí o que você mesmo está percebendo que não está dando certo. É uma coisa boa também, que é bom lembrar para ele, que tem até um verbete que nós chamamos um dia desse aqui do dicionário, é a banheirologia. Banheiro é uma beleza nesses casos, ajuda que é uma beleza. João Paulo, aqui no C, eu não sei se você já respondeu essa pergunta, por que da escolha do tema? Olha, eu que... Está nas 5 mais. Bom, esse verbete tem uma história. Eu quis fazer um verbete sobre pequenas falhas, lapsos, então, de mini assédios. Só que ele foi tomando uma proporção maior. Então, já tinha mandado para a revisão, aí falaram, olha, isso aqui não tem mini não, isso aqui já está maior do que isso. Então, aí eu troquei o tema para essa parte de autoassédio e, decorrência disso, acidente. E eu fiz aqui, não sei se você leu, Jorge, aqui na página 4, uma listagem de acontecimentos que eu tirei do cosmograma mesmo, lá no holociclo. Então, fala às vezes de um lapso, um esquecimento, um pequeno erro que vai acarretar em alguma coisa mais séria. Então, tem aqui 7. Por exemplo, vamos ver aqui. Aquele que ficou bem conhecido e que é mais frequente do que a gente pensa, só que não noticiam tanto. O número 1 ali, do esquecimento. O homem que esquece o filho, ele tem uma rotina. Então, todo dia, ele sai de casa com a mulher. Aí, deixa a criança na creche e deixa a mulher no trabalho e vai para o trabalho. Um dia, ele deixa a mulher em outra. A mulher, não, vou para o cabeleireiro antes. Aí, deixa a mulher no cabeleireiro e não... Aí, ele está programado para deixar a mulher ir para o trabalho. Aí, foi para o trabalho, estacionou e deixou a criança e a criança morreu. Ele se programou de um jeito e... Agora, o estranho é que ele passou 4 horas... A criança demorou 4 horas para morrer. Em 4 horas, ele nem passou pela cabeça dele de filho, nada. Outro aqui, por exemplo. Essa aqui também sério. Também o caso famoso aqui, o número 6, do pouso do comandante. Que ele digitou um número errado na programação de voo. Um único número errado. E aquilo fez o avião sair da rota. Pela história, ele teve a possibilidade de colocar o avião de novo na rota, mas ele nem estava aí com isso, e o avião pousou na selva e matou gente, 12 pessoas. Eu acho que tudo isso é uma convergência de coisas, a gente não pode colocar a culpa no dedo dele que botou o número errado ali, mas desembocou nele aquilo. Se ele tivesse um pouquinho mais de lucidez, de atenção, talvez ele tivesse percebido aquilo e talvez atenção a outros passageiros. Tiveram passageiros que tentaram falar com ele, perceberam que o avião estava fora de rota, gente que fazia sempre aquele voo e falou, ué, esse rio passa do lado direito, como é que está do lado esquerdo agora? Mas ele, pelo que eu vi depois de reportagem, vi um monte de coisa para me inteirar bastante aqui da história. Mas desembocou nele. Então foi uma série de coisas, falam que também na impressão do papel tinha um número errado, um monte de coisa, mas desembocou nele. Se esse comandante tivesse tido um pouquinho mais de lucidez na hora, parapsiquismo, lucidez e responsabilidade, porque ele não prestou muita atenção,
talvez tivesse evitado isso. Então começou assim, eu quis fazer no início um verbete que falasse de pequenas falhas que gerassem problemas graves. Então para quê? Para a gente prestar atenção justamente nas nossas pequenas falhas, ficar mais atento, isso, refinado com isso. Mas foi tomar uma proporção assim, então eu mudei o título para isso. Que normalmente não é um erro só, né? É um conjunto de erros que vão ali acumulando até desembocar na máquina. Um elemento só. Agora, ó, nessa questão, você está me lembrando aí o que é que um nosso amigo aí me sugeriu esses dias. Ele olhou e viu a gente falando aí, viu uma listagem, 700 pessoas intermissivistas vieram para Foz e estão morando aqui, trabalhando com a gente. Então ele falou assim, Valdo, que tal você pegar igual 700 experimentos, dar para cada uma delas para elas defender o verbete? Eu achei a ideia fora de série, mas veja, como fazer isso na prática? Vocês veem alguma chance disso? Outra coisa, como é que a gente ia distribuir? Pela ordem alfabética? Para dar os 700? Tem uns lá brabo para defender, tem uns difíceis. Você que pegasse cada capítulo, desse para um. Tem alguns difíceis? Cada capítulo desce para um. Não, esse capítulo aqui são 700. Tem 700 pessoas, não tem por onde escapar. O negócio está aí. Escuta, nós vamos abrir um parênteses agora, daqui a pouco a gente continua. Pessoal, boa tarde. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares. Obrigada.
Como é que foi lá, Mariana? Logo no início eu percebi já uma expansão da minha consciência, comecei a pensar mais amplo, uma espiral de energia aqui no centro. Eu percebi que foi tratado mais questões intraconscienciais, de mental soma, e foi muito bom. Está sentindo bem agora? Estou. Então tá bom. E você, como é que foi lá? Professor Valdo, eu não tenho todos esses verbetes assim para poder dizer o que eu senti, mas na verdade eu senti uma movimentação energética aqui na base da coluna muito forte. Na coluna? É ascendente, descendente, assim, sei. É a movimentação intensa. da energia do campo. É aquele movimento assim, mexe a pessoa. Mas você está sentindo bem? Estou me sentindo muito Isso bem. Isso que é importante, que o processo aqui é de euforização, né? Sentindo muito tranquila, muito então presente. Tá bom. Então tá bom. Bacana. E você, como é que foi lá, Felipe? Professor, eu na verdade senti o que nenhum estado vibracional eu consegui sentir ainda comigo, né? Então, como se o bem-estar fosse tomando conta de mim, e a energia vinha chegando realmente de baixo para cima. E aí eu senti... Quer dizer que você está vivo com esse processo da movimentação da energia, né? Você não perdeu nada, né? Não perdi nada. Não. E eu senti mexer no meu sistema nervoso central. Em determinado momento eu senti que do centro da minha cabeça para fora, como se saísse uma pressão. E isso me gerava um bem-estar, e o bem-estar aumentava cada vez mais. E do meu lado direito aqui eu vi um amparador um pouco mais alto. Você sentiu? Percebi. Então esse negócio, você está tendo uma opção de vantagem nessa história. Daqui a pouco até eu vou querer ter essas coisas que você teve. Tá. Sabe o que é? Descobrir um tumor na cabeça dele recentemente. Faz 15 dias. E é na área que mexe com o processo da memória. Sabe como é que é? Hipocampo. Hipocampo. E ele está bem desse jeito, quer dizer, não estou entendendo nada. Daqui a pouco até eu vou colocar um chumbinho lá dentro para ver o que dá, se vai evoluir assim. Viu, professor? É o efeito Cognópolis. É o negócio do ambiente, né? Você melhorou depois que você veio, não é isso? Depois chega. E à medida que os dias vão passando, a gente vai entrando mais. Agora, esse processo de renovar a sua vida, que você quer reciclar, isso é muito importante, vai ser bom. Você está entendendo ele, né? Direitinho, né? Já contei então, tudo para ela. Já, né? Então tá bom. Mas olha, vocês estão ótimos, se precisar, então eu vou... A turma vai chamar vocês aí para doar energia, inclusive você no meio. Tá certo?
Então, como é que foi lá, Jorge? Eu percebi que foi num crescendo, né? Do começo do campo até o final. E em determinados momentos a energia é como se fosse um copo, as avessas, vinha enchendo de baixo para cima, até chegar em cima, encher de energia, mas teve um trabalho muito grande na região aqui do tórax, a energia ficou muito trabalhando e mexendo, eu percebi algumas miclonias internas, energia circulando, e no final formou aqui na minha cabeça, eu tive uma percepção energética muito forte no topo, aqui em volta, começou por aqui, e formou, aparentemente parecia como se fosse mãos colocando em cima, a energia sendo colocada, sabe aquela questão do arco voltaico, mas em cima a mão, aí fechou com uma energia por cima aqui. Em determinados momentos percebia um fluxo vindo daqui, como se fosse uma brisa bem levinha, vindo aqui nas pernas, pegando ectoplasmia. Você sentiu o campo todo. Você já esteve nesse campo antes, né? Eu tive como participante, né? 2 vezes, não como... como chefão. Como chefão. Embaixador, não como embaixador. Não. E você, como é que você foi? Eu percebi logo o cardio, acelerado um pouco. Depois amenizou e eu entrei em EV espontâneo. Ficou algum tempo, eu percebi a energia também bem fria, a aragem, e depois foi uma pacificação, uma sensação muito boa de paz, pacificação e alegria. Foi muito boa. Você está bem. E como é que foi lá, Leonetino? Ótimo. Eu senti logo no começo a energia aqui. Você sentiu o campo, né? Sim, que eu vi que você expandiu. Imediatamente. Aí a depois holosfera sua expandiu enorme, ficou enorme. Justamente. E um bem-estar e várias ideias, sobretudo de renovação. Você já trabalha com energia assim há muito tempo, Você já trabalha com energia há muito tempo assim? Olha, ele trabalha com parapsiquismo há 37, 38 anos. Agora 38. Com energia, não, mas com energia assim, de uma maneira falando tecnicamente. Técnica, hoje. 2 anos e pouco. Mas você está bem. Mas tá longe. É bom. Se precisar, você pode chamar o homem. Entendeu? Vocês estão bem. Não, quietinho, o negócio é calado. É isso, Gente, muito bem. Muito obrigado. Valeu a pena. Valeu. Gente, eu devolvo o João Paulo para vocês. João Paulo, eu cheguei mais tarde, não sei se você já falou. Na primeira linha da fatologia, você fala o ato de procrastinar tarefas e resolução de problemas. Que o seu verbete fala do binômio autoassediologia e acidentologia. Isso seria uma forma de autoassédio que leva, então, a alguns acidentes. Que tipo de acidentes você pode exemplificar? Alguns, por exemplo? Bom, a procrastinação não é uma coisa boa. Quando a gente procrastina, a gente automaticamente vai deixar o que a gente pode fazer agora para fazer depois. Só que depois a gente vai ter outras coisas para fazer também. Então isso vai começar a acumular. Se a pessoa procrastina sempre uma coisa, é você, não posso fazer isso agora, vou postergar isso dentro das minhas possibilidades, dentro dos prazos que eu tenho. Outra coisa é você procrastinar. Então você começa a acumular tarefas, obrigações, necessidades, responsabilidades, e uma hora você não vai ter nenhum momento para outra coisa, senão ficar resolvendo essas coisas. Então, qualquer extra pauta que apareça, qualquer coisa que tenha para fazer, você vai estar assoberbado de coisa para fazer, por quê? Porque você procrastinou lá atrás. Então, isso é um prato cheio para entrar assédio, para preocupação, para você encher a sua cabeça de coisas que você poderia já ter resolvido e não resolveu, e não está pensando e não deixar a sua cabeça livre para outras coisas mais nobres, vamos dizer assim. Então isso é bem comum, bem básico em termos de autoassédio, né? Você deixa, acumula, lá na frente você só pensa em resolver o que está atrasado, né? Mas aí isso leva a alguns acidentes, então? Pode levar a acidentes, dependendo do tipo de procrastinação, pode levar a acidente. Uma coisa é eu ter
digamos, tenho que pagar uma conta. Então eu tenho lá 15 minutos, eu posso pagar a conta pela internet, digamos. Aí eu deixo essa conta para depois. Só que chega o dia, ou atrasa, ou tem juros, ou tem tudo isso. Então, com isso, eu vou começando a direcionar a minha atenção só para coisas triviais. Então, daqui a pouco, uma profilaxia, uma coisa mais importante, uma medida profilática, vamos supor, fazer um check-up médico. Hoje em dia, fazer um check-up médico não é rápido. Você vai no médico, ele vai passar os exames, aí você vai pegar os exames, você vai marcar os exames, você vai fazer os exames, você vai voltar no médico, o médico vai fazer a avaliação em cima dos exames. Isso é uma atitude profilática inteligente que leva tempo, não é rapidíssimo. Então, se eu começar a me assoberbar por coisinhas que eu resolvo em 15 minutos, ou coisas que eu posso resolver agora para deixar para depois, eu não vou ter tempo para atitudes profiláticas mais nobres também. É um exemplo. Beleza? João Paulo, ali na perfilologia, eu vi que você fez ali uma diferenciação na masculinologia, na feminologia, fazendo um link, né, com emoções, e aí que você foi colocando um perfil. Aí, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu quis colocar, inicialmente eu tive a ideia de fazer uma listagem de emoções que podem levar a acidentes, a problemas para a pessoa. Depois eu resolvi colocar isso aqui horizontalmente na própria perfilologia, masculinologia e feminologia. Então eu coloquei as emoções, já pessoas já com sims, né, homens e mulheres, já com esse tipo de emoção. Então, o descuidado, esquecido, eufórico, animado, o emocionado, o obnubilado, nervoso, irritável, aflito, agressivo e daí por diante. Então eu fiz aqui umas 5 linhas só disso mesmo. Para quê? Para exemplificar, às vezes, um exagero da pessoa. A gente começa a perceber nossos exageros emocionais e a gente percebe que esses exageros emocionais podem levar também à diminuição da racionalidade. Com a diminuição da racionalidade, você fica menos aware, menos atento a acidentes, a problemas que você pode ter. Então, eu quis deixar bem assim, explícito, evidente aqui, essa parte emocional, essa parte psicossomática dentro da influência negativa, dentro da nossa racionalidade, diminuição da nossa racionalidade, e isso pode acarretar acidentes e prejuízos para a gente. Essa foi a ideia. E se você puder também falar ali na fobiologia, explicar essa primeira fobia. Distiquifobia. Esse é o medo de sofrer acidente. Não é atitude profilática, como a gente fala bastante aqui no verbete, é simplesmente o medo. Então, a pessoa congela pelo medo de sofrer acidente. Já é o exagero contrário, né? O excesso de zelo. Então, muitas vezes a pessoa se priva de alguma coisa por medo de sofrer acidente. Então, a pessoa não anda de avião, não anda na rua a pé, não seleciona demais, não dirige em lugar nenhum, seleciona demais os lugares que anda, não fala com ninguém, por fobia de sofrer algum tipo de acidente. Então, eu achei bem oportuno essa fobia aqui, porque já é o excesso, ao contrário, que já gera privação da pessoa com medo de sofrer acidente. João, oi. João, aqui, Cecília aqui falando. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu tive um sonho, na época, muito real, não sabia bem o que era, que uma amiga tinha tido um acidente de carro muito sério, né, e que eu estava indo lá para ajudar e tal, estou até rememorando agora a situação. Conversei com ela no dia seguinte e conversei do jeito que deu, passou um tempo, nada aconteceu, felizmente perdemos contato, há uns 2 anos atrás retomamos contato. Então, fiquei sabendo que há 7 anos ela teve um acidente de carro muito feio, quase dessomou, entrou em coma há muito tempo, enfim, uma situação. Agora, lendo seu verbete e ouvindo você falar, eu fiquei pensando, será que já era uma predisposição que eu identifiquei de alguma forma, projetei aquilo
numa pré-cognição, num sonho? Como é que foi que a minha... Será que eu mesma fiz aquela situação? Será que o fato de eu ter falado com ela, de repente, prorrogou por 10 anos? Porque foi 10 anos depois que ela teve, que aconteceu a situação. Como é que você vê dentro desse o holopensene? Eu estou aqui refletindo sobre esse fato, de 10 anos depois ter se efetivado uma situação bastante séria em relação a essa pessoa. Bom, 10 anos pode acontecer muita coisa. O que eu acho, Cecília, é que a gente tem que pensar primeiro no estilo de vida dessa pessoa. Se ela deixou isso, uma porta aberta para esse tipo de coisa acontecer, porque eu não conheço, né? Mas ver se isso já entendeu? Isso já foi uma consequência de atitudes e omissões, ou uma consequência de alguma coisa, de algum erro, algum lapso, alguma omissão dela, ou não. Agora, 10 anos é muita coisa, é muito tempo, né? Eu acho, eu não me culparia por isso. 10 anos depois tem muita coisa para acontecer. Agora, também outra possibilidade que eu acho que eu também não levaria para, se eu tivesse no seu caso, levaria para mim, é falar, se você causou, você teve um sonho, pode ter sido pré-cognitivo, repito, 10 anos acontece muita coisa de um sonho para 10 anos depois você efetivou um acidente. Mas a pré-cognição não tem tempo. Pode ser isso. Mas pode ser pré-cognitivo. Aí o caso é pré-cognitivo, está na cara. Isso aí tem muito caso igual esse. Esse aí não é o primeiro nem o último. Agora, tem que ver também justamente o estilo de vida da pessoa, o que é. Se houve uma pré-cognição, talvez justamente você teve essa pré-cognição e isso te chamou a atenção. Também, talvez você também é importante a gente, né, ver quando a gente tem alguma coisa assim e que aquilo chama atenção, não qualquer sonho, né? Também o que a gente pode ver. Às vezes houve o adiamento da tragédia. Mas, entende? O adiamento. Em vez de ter acontecido um ano depois, aconteceu 10 depois. Ela estava predisposta, não mudou a vida. Quando eu retomei contato com ela, uns 2 anos atrás, e ela me contou tudo o que aconteceu, e aí, de repente, um tempo depois que eu lembrei, puxa, mas... Aí eu fiz a conexão de uma coisa com a outra, porque na época foi bem real, apesar de já fazer bastante tempo, né? Eu acho que tem a ver com isso mesmo. Eu acho que foi um adiamento. Tem uma outra coisa que você te colocar nisso aí. São os personagens da história. Se tinha mais gente no acidente. Isso aí tudo tem que estudar também. Que às vezes você está vendo um figurante da história. Ela não é a principal. A mocinha era outra. Tudo isso tem que ver em cada acidente desse na pré-cognição. Entende? Que às vezes a pessoa tem pré-cognição com alguém que ela tem afinidade, mas que não é o ator principal da história. Entende? Então ele está vendo através de um figurante. Essas coisas todas tem na pré-cognição. Agora, isso tudo é matemático. Teve um caso, aproveitando, Cecília, teve um caso, uma vez que me contaram, que isso, eu fico também pensando, como é que funciona isso? Foi o seguinte, era uma amiga minha que me contou, então ela tinha lá outras amigas que elas iam viajar no fim de semana. Na semana anterior, uma dessas amigas conheceu um rapaz e ficou completamente apaixonada por aquele rapaz. Ninguém nunca viu ela ficar daquele jeito para alguém. E ela ficou completamente apaixonada, já estavam com viagem marcada e viajaram. Passou o fim de semana inteiro falando do rapaz. Só falava dele, todo mundo já de saco cheio de tanto que ela falava dele. Quando eles voltaram, elas voltaram de viagem, ela ficou sabendo que ele sofreu um acidente e morreu. Até que ponto isso teve alguma coisa? Também foi pré-cognitivo. A pré-cognição daquela minha aí. Eu estava subindo com o nosso amigo lá de baixo. Ele mora por aqui aí, no rapaz. Então, subindo. Na hora que eu cheguei, encontrei com ele, eu falei assim, olha, tem uma pessoa que vai aparecer lá no portão agora. O portão é aqui da entrada. Vai aparecer, é bom você encontrar? Vai lá e conversa com ele com calma. E depois, olha tudo que ele quer, atende tudo que ele quer. Que é um caso sério, até amanhã. Então, o nosso amigo subiu, foi lá, encontrou com o nosso amigo, estava muito bem, foi com ele para casa, conversou muito. De madrugada, que foi 5 para 6 horas, o cara morreu do coração. Aí ele veio me contar no outro dia, bem que você falou que tinha um negócio que tinha que dar muito ouvido para ele, muita atenção, tudo isso. Foi a minha precognição. Agora, o melhor da história. Aonde eu estava, não dava para ver que a pessoa estava lá no portão. Como é que eu fiquei sabendo da presença do cara que estava atrás dele? Começou tudo por aí.
Agora, depois desse meu amigo, ele nem está trabalhando aqui direto conosco, não. Ele ficou assustado comigo durante uma boa temporada com essas coisas todas que aconteceu. Mas ele segue as nossas coisas da Conscienciologia hoje. E o homem morreu, sem mais nem menos, ataque cardíaco. Ninguém teve culpa. Agora, ele veio, queria conversar com o outro, expor certas coisas, limpar um ambiente, um assunto que havia pendente. Isso tudo aconteceu aqui no CAEC. Entende? Eu não estou falando aqui da pessoa que está viva e o outro que sobrou, que é o que viu, porque há muito tempo que ele não aparece. O dia que ele apareceu, eu posso perguntar para ele, ó, posso contar seu caso do portão? A gente vai contar. Agora, ó, eu espero mais uns 200 verbetes da sua parte, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marconi, sinalética parapsíquica, Isabel Bolsões, holopensênicos, Mariana, o que é a conscienciologia? E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer reforçar, como todos os dias a gente está aqui, a importância do programa Amigos Enciclopédia. A enciclopédia e todas as suas estruturas, né, de produção, este tertuliário, Holocicloteca, são aportes existenciais muito sérios, né? A gente não pensa mais viver hoje, nós aqui, 700 pessoas que estamos em Foz e milhares que estão pelo planeta, como é que seria vivermos sem, né, ter o acesso às tertúlias, à enciclopédia, aos verbetes, à produção, enfim. Então, é muito importante que essa estrutura toda se mantenha azeitada, funcionando. E é o programa Amigos que faz com que, financeiramente, esse mega empreendimento seja possível. E o programa Amigos é resultado de vocês, da participação de vocês. Da importância, e a gente vem e bate nesta tecla, né, todos os dias. Quem não é amigo, avalia com carinho a possibilidade de se tornar amigo da enciclopédia. É uma adesão anual financeira, paga em até 12 vezes, fica realmente muito leve no orçamento. E quem é amigo que está com a assinatura vencida, que são muitos casos, infelizmente, a gente está pedindo realmente que avalie e renove a sua assinatura o quanto antes, porque a sua amizade está fazendo falta para nós. É só entrar em contato com o CAEC, né, aqui na recepção, pelo telefone do CAEC, ou quem está aqui, se dirija diretamente à recepção e faz a sua assinatura na hora já. Também pelo site da enciclopédia, www.enciclopediadaconscienciologia.org, também é possível fazer a assinatura ou renovar a adesão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do parapsiquismo, a CIP está disponibilizando o curso Sinalética Parapsíquica, ministrado pelo professor Mário Oliveira. O curso proporcionará condições de você identificar, compreender, empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos. Os temas principais abordados são sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinalética de amparo e assédio, pré-cognição, mega sinal parapsíquico, descortino dos parafatos. A data será agora nesse domingo, 24 de março de 2013. O local é na sede da CIP, no Discernimento Foz do Iguaçu. O horário, de 8h30 às 11h30 e de 15 às 18 horas. Maiores informações na sede da CIP pelo telefone 2102-1421, o código é 45 do DDD. Ou pelo e-mail acip@cip.com. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar vocês para um curso inédito do CAEC, Bolsões Holopensênicos, no dia 12, 13 e 14 de abril deste ano. Esse curso, ele tem vários objetivos, eu vou falar algum deles bem rapidinho aqui. Contribuir na identificação dos bolsões predominantes, possibilitar a auto-habilitação para a liderança assistencial, identificar os traços pessoais e grupais que se ressaltam nessas inter-relações.
Uma das aulas que nós vamos ter nesse curso é você vai ter a possibilidade de identificar o seu estilo de liderança. Você já sabe qual é o seu estilo de liderança? Quando você está sob pressão, você percebe que você muda de estilo ou é o estilo normal que você usa no seu dia a dia, né? Corriqueiro? Então, nós estamos fazendo esse convite a vocês, repetindo a data, 12, 13 e 14 de abril, para inscrições entrar em contato com a Secretaria do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para o curso que é Conscienciologia, que vai ocorrer agora no próximo sábado, dia 23, aqui no CAEC. Essa é uma grande oportunidade para a gente chamar os nossos amigos que sempre tiveram curiosidade, mas nunca entenderam muito bem o que é a Conscienciologia. Então, é um curso que dura apenas 3 horas, ele é teórico e prático. Ok? Inscrições e maiores informações na recepção do CAEC. Aguardo vocês lá. Obrigada. O verbete da manhã é Voluntariado Conscienciológico Internacional, especialidade Interassistenciologia, autor professor Felipe Coupo. Obrigada e boa tarde a todos.